Vamos convidar para a nossa conversa aqui no Central de Notícias agora o professor titular de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, advogado e consultor jurídico, Gustavo Badaró. Badaró, mais uma vez, muito bem-vindo ao Central, boa tarde. O seu nome foi mencionado hoje na decisão, não como investigado de jeito nenhum, mas como fonte de inspiração. O ministro André Mendonça cita uma das suas decisões, uma das suas justificativas na argumentação dele pela prisão desses indivíduos. Como é que você vê essa decisão de hoje? Ela está bem fundamentada? Quais são os principais fundamentos? E, principalmente, isso aponta para uma prisão prolongada do banqueiro Daniel Vorcaro? Boa tarde, Amanda e todos que nos assistem. A decisão de prisão do ministro André Mendonça, ela destaca alguns aspectos que foram já trazidos por você agora antes na reportagem, entre eles, desde que consideremos que todos são verdadeiros e estão comprovados, um grupo chamado A Turma, encarregado de realizar ameaças a diversas pessoas, inclusive jornalistas. Um segundo aspecto, ela destaca a influência que Daniel Vorcaro teria junto a integrantes do Banco Central, que obviamente tinham a função de fazer atividade de fiscalização do Banco Master. E ela destaca também a possibilidade de que ele tivesse obtendo informações ou de alguma forma infiltrado em sistemas para, isso eu li em outras reportagens, da Polícia Federal, do Ministério Público e talvez até de alguns organismos internacionais. Estas três situações, se comprovadas, elas são situações que normalmente costumam ser suficientes para a decretação de uma prisão preventiva. A lei prevê que, no caso de necessidade de assegurar a produção de provas, necessidade de que a investigação possa progredir sem sofrer obstáculos, que isto pode justificar a prisão preventiva. Não fica claro na decisão em que momento estes fatos teriam ocorrido. Se isto é anterior, por exemplo, à primeira prisão do Daniel Vorcaro, ou se isto foi, por exemplo, depois dele ter sido colocado em liberdade. Obviamente, se foi depois dele ter sido colocado em liberdade, isso traria um novo elemento que é necessário para a prisão preventiva, que é estes fatos serem atuais, serem presentes. Por outro lado, por mais graves que sejam e mereçam ser apurados, ameaças a jornalistas, a pessoas, funcionários, etc. Se isto forem fatos antigos, por exemplo, se obteve nos celulares mensagens de um ano e meio, 2 anos atrás, isto daí não seria normalmente aceito como fundamento para agora decretar a prisão preventiva. Então, é necessário verificar com mais detalhes, eu diria principalmente quando teriam ocorrido esses fatos cujas provas teriam sido encontradas no aparelho de telefone celular do Daniel Vorcaro. O Badaró, quando eu li a decisão, eu fiquei exatamente com essa dúvida. Como não faz nenhuma menção de tempo, de data, e principalmente porque a Procuradoria-Geral da República disse, olha, 72 horas é um prazo exíguo, eu não vejo tanta urgência, me dê mais tempo para analisar. E aí o André Mendonça se antecipou e decretou a prisão, independentemente do posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Eu fiquei com a sensação de que essas mensagens pudessem ter acontecido num passado, não sei se num passado distante, mas talvez antes da primeira fase da Compliance Zero. Você ficou com a mesma impressão? Eu diria que, normalmente, se esses fatos fossem posteriores a ele ter sido colocado em liberdade, isto costuma ser ressaltado nas decisões. Os juízes, de uma maneira geral, vão dizer, olha, mesmo tendo sido colocado em liberdade, continua havendo um risco, porque, olha, ele foi colocado em liberdade em tal data, em janeiro, e depois disso, agora, olha, no final de janeiro, em fevereiro, ele manteve contato com tal pessoa, ele tentou ameaçar tal jornalista. A não indicação precisa da data desses fatos chama atenção. Nosso analista César Feitosa também participa dessa entrevista. César, a pergunta é sua. Badaró, eu queria que a gente se atentasse um pouco mais para essa posição da PGR e depois a decisão do ministro André Mendonça, porque
Eu estava me lembrando agora, buscando aqui nos arquivos, que lá em 2024, quando tem uma operação da PF sobre aquele grupo Copa 2022, que tentava monitorar um grupo de militares que monitorava o ministro Alexandre de Moraes e que depois acabou sendo alvo, portanto, o monitoramento foi em 2022 e foi alvo dessas medidas em 2024, a PGR tomou a sua posição de apoiar, de dar aval à operação em menos de 24 horas. E tem alguns elementos que são parecidos. Claro que a gente não tem acesso aos autos completos desse caso de agora, mas tem alguns elementos que são muito parecidos, de um grupo privado que fazia monitoramento com informações privilegiadas, enfim. Os dois casos têm algumas questões que são semelhantes. Nesse caso específico, esse prazo de 72 horas é realmente muito curto para uma manifestação da Procuradoria-Geral da República e o ministro André Mendonça poderia negar essa desculpa que foi apresentada pela PGR para tomar essa decisão. Isso é usual ou inusual? César, prazer falar com você. Não me parece que 72 horas para se manifestar sobre um pedido de prisão preventiva seja um prazo exíguo. A lei não estabelece exatamente qual o prazo para esta manifestação, mas todas as medidas cautelares são medidas urgentes. E, neste caso, sendo um pedido de prisão preventiva, obviamente não cabia à Procuradoria-Geral ter que examinar milhares e milhares de páginas. Ela já tinha conhecimento dos autos por atos posteriores e o que tem agora é uma complementação com novos relatórios de informação da Polícia Federal. Então, não me parece que isto seja um prazo impossível de se cumprir essa diligência neste prazo. Eu acho que daria tempo para que isto fosse examinado e, caso não fosse suficiente, o que deveria ter feito a Procuradoria seria, dentro do prazo, se manifestar nos autos ao ministro pedindo uma prorrogação de prazo e não deixar escoar o prazo para depois, com o prazo já vencido, se manifestar nos autos dizendo que o prazo foi exíguo. Pelo que eu vi das reportagens, parece que foi isso que ocorreu, mas me corrija se eu estiver errado. Agora, Badaró, entre as diferenças, sobre as diferenças entre os dois relatores que esse caso já teve, Toffoli e o André Mendonça, que assumiu há menos de um mês, mas vem dando celeridade, um outro ritmo às investigações. O que você nota, principalmente, de diferença na investigação? Será que o inquérito seguiria esse mesmo curso se o ministro relator ainda fosse Dias Toffoli? E o que você vislumbra sobre a possibilidade de Vorcaro deixar a cadeia num prazo curto, ou você acredita mesmo que se trata de uma prisão mais prolongada? Afinal de contas, a gente já está na última instância da Justiça, já está no STF. A segunda turma pode analisar essa decisão, mas não sei se eles reformariam a determinação do ministro Mendonça. Bom, com relação à primeira questão, é muito difícil a gente fazer um prognóstico de como a investigação estaria se tivesse com o ministro Dias Toffoli. O que me parece é que, nesse caso, está havendo, pelo menos com certeza, uma maior integração entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Nas decisões do ministro Dias Toffoli, nós vimos, pelo menos no primeiro momento, o contrário. O ministro Dias Toffoli, inclusive, não permitindo que dados dos celulares fossem acessados pela Polícia Federal, que deveriam ser levados diretamente para o seu gabinete. Aqui nós temos uma situação quase oposta, porque a Procuradoria-Geral da República não se manifesta pela prisão, e o ministro André Mendonça acolhe a representação da própria Polícia Federal pela prisão. Então, parece que, pelo menos, essa situação de um certo distanciamento entre os órgãos, agora a tendência é contrária. É uma tendência de uma maior complementariedade nos serviços da investigação com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao prazo, não existe na legislação brasileira para a prisão preventiva um prazo máximo de duração. Existe para prisão temporária, mas não é o caso. Foi decretada uma prisão preventiva. Então, esta prisão pode sim se prolongar. O que a lei prevê é que a cada 90 dias seja reavaliado automaticamente pelo juiz que decretou a prisão a necessidade dela continuar, dela ser mantida ou dela poder ser revogada. Isso, obviamente, vai depender do ritmo das investigações. Se nesses próximos 90 dias, caso ele permaneça preso, se a investigação estará concluída, se terá sido oferecida denúncia, se a investigação se prolongar, embora não haja um prazo máximo de duração, a jurisprudência entende, com um conceito aberto de prazo razoável,
que a partir de uma certa quantidade exagerada de duração da prisão preventiva em termos de dias ou anos, sem que haja um término da instrução e do processo, que essa prisão deve ser relaxada. E tem uma última pergunta do César, porque eu sei que o Badaró tem um voo para pegar, a gente não quer te atrasar, Badaró. Professor, não quero fazer exercício de futurologia aqui, mas gostaria de um diagnóstico do senhor sobre esse histórico da segunda turma, porque no Supremo há um histórico de a segunda turma ser considerada mais garantista, a primeira turma ser mais punitivista, mas a gente teve algumas mudanças no perfil das turmas, especialmente com a ida do ministro Luiz Fux para a segunda turma, ele que sempre foi um desses ministros considerados mais punitivistas dentro do Supremo, concedendo pouquíssimos habeas corpus, enfim, queria duas avaliações do senhor. Primeiro, o ministro André Mendonça ele vem sendo até criticado pelas defesas de outros casos, como do INSS, de manter por longos períodos as prisões preventivas. É o caso do careca do INSS, de seu filho e de várias outras pessoas. Um perfil um pouco diferente de outros integrantes da segunda turma. Então, eu queria primeiro uma avaliação do senhor sobre onde André Mendonça se encaixa nesse contexto e se houve alguma mudança de perfil da segunda turma com essas mudanças mais recentes, as chegadas dos ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a ida de Luiz Fux para a turma. Bom, César, primeiro, todas as decisões monocráticas dos ministros, como essa prisão preventiva, elas acabam sendo revistas pela turma, né? Obviamente, os advogados do Forcara, do Fabiano Zettel, vão ingressar com medidas, com agravos regimentais para serem apreciados pela turma contra essa decisão monocrática do ministro. Então, sim, num primeiro momento o ministro tem grande força, mas depois o que acaba prevalecendo é a vontade da turma. Eu entendo, há essa preocupação, os advogados costumam identificar certas turmas, determinados relatores, como um pouco mais garantistas, um pouco mais punitivistas, mas vejo, por exemplo, em relação ao 8 de janeiro e a primeira turma, também houve uma crítica do excesso de demora das prisões preventivas daquelas pessoas que estavam presas. Então, assim, sem ser ingênuo, é necessário analisar as turmas, mas é necessário analisar a importância e o objeto dos casos que estão sendo apreciados pela turma. Esse é um caso que gera bastante preocupação e um caso de grande repercussão. Então, certamente, todas as medidas serão requeridas, levadas à turma, e a finalidade de um órgão colegiado é exatamente essa: evitar que, caso tenha havido um erro individual, que esse erro se transforme numa injustiça. Num órgão colegiado, um erro individual pode ser superado pelo acerto da maioria. Gustavo Badaró, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Central de Notícias. Volte sempre. Boa viagem para você. Muito obrigado, Amanda, César e a todos que nos assistem. Sempre um prazer falar com vocês. Até a próxima.